O Elielso Tavares reuniu aqui num programa excepcional Helena de Fátima, Lina Marques, Rita de Cássia, Cleni Lucas, Alzenita Santos e Cidélia Campos, todas do Centro Espírita do Céu, de lá do Rio de Janeiro, num programa simplesmente imperdível, A Essência da Arte e Seus Domínios, Criação Artística no Plano Espiritual. Bom, pelo título já dá para ver que nós temos coisas excepcionais a acompanharmos aqui na página Estação da Luz, porque a nossa página reúne o melhor acervo possível de matérias espíritas, esses programas excepcionais que são veiculados na Web Rádio Estação da Luz e na Web Rádio Cristo Consolador. Nós fazemos aí uma triagem, porque a programação é vastíssima, não dá para você colocar todos esses programas excepcionais. Aí nós procuramos alguns que entendemos atender às suas necessidades mais de perto, estudo, lazer e pesquisa, e colocamos aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é divulgar a doutrina. Por isso nós convidamos você para nos acompanhar agora com Helena de Fátima, Lina Marques, Rita de Cássia, Cleni Lucas, Alzenita Santos e Cidélia Campos no programa A Essência da Arte e Seus Domínios, Criação Artística no Plano Espiritual. Vamos ao programa e muitíssimo obrigado pela sua companhia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia, queridos amigos e queridas amigas. Estamos de volta, como fazemos todas as quintas, com o estudo do livro Espiritismo na Arte. Estamos aqui com a nossa equipe, a Cleni, que é responsável por esse trabalho, com toda a equipe de aqui, a Alzenita, a Lina, a Cidélia, a Rita e Tavares, né? Que está aí por trás, conduzindo essa tarefa maravilhosa que muito tem trazido de divulgação para a doutrina espírita. Então, vamos iniciar o nosso estudo, como sempre fazemos, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois a nossa prece, tá? Eu vou passar para a Cleni, tá, Cleni? Tá bom. Aí você vê quem vai fazer a leitura e quem vai poder fazer a prece, tá? Para dar início ao nosso estudo. Bom dia, queridos irmãos que assistem nesse momento, conectados com esse grupo, bem cedo, né? Todo mundo acordando cedo para fazer o estudo com o Espiritismo na Arte. Bom dia, Tânia, Carmen, já chegaram aí, ó. E o evangelho de hoje é o capítulo 15, o item 10, Instrução dos Espíritos fora da caridade não há salvação. E a Lina vai ler para a gente, né, Lina? Isso mesmo. Então, bem-vindos, amigos. Bom dia, meninas, queridos internautas, amigos encarnados e desencarnados. Vamos lá. Fora da caridade não há salvação.
Meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem de vida. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesses desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Ela faz de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que, ao serdes observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence. Paulo, apóstolo, mensagem recebida em Paris, 1860. Quem vai fazer a Faz prece? a prece, Célia. Sim. Bom dia a todos, amigas e amigos internautas. Vamos então levar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que nos amparam, a Leon Denis, dizendo-lhes assim: Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado, amigos espirituais, a todos vós nos dirigimos, sobretudo a Deus, nosso Pai, para agradecer a graça infinita de estar divulgando o Espiritismo através da arte neste programa. Ampare as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos dar o melhor de nós neste trabalho de luz. Que então, Senhor, possamos, com toda certeza, todos nós estarmos amparados, protegidos para o início deste trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Mais uma vez, aos que estão chegando nesse instante, né? Nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, pela rádio, Web Rádio Estação da Luz.
E o nosso estudo de hoje é a continuação da semana passada, a primeira lição do Esteta. Pode passar mais uma, Rita? Aí é o nosso livro, o nosso patrono, Maestro Rossini, né? Nosso livro Espiritismo na Arte. Então, essa hoje é a continuação da primeira lição do Esteta, a essência da arte e seus domínios, criação artística no plano espiritual. A gente já iniciou na semana passada. Pode passar mais uma, Rita? Então, vamos ler aqui esse primeiro slide, e depois a gente vai lá onde nós paramos, tá bom? Então, o que ele diz que é essa essência da arte, né? E aí o espírito, o Esteta, diz para a gente que ele está feliz por falar de uma arte que foi minha preocupação constante. E por que ele diz isso? Porque o Esteta é aquele espírito, né, que viveu lá na Grécia, que passou por diversos lugares, trabalhando sempre, desenvolvendo a arte. E aí ele diz que ela foi sempre, a arte foi a preocupação constante dele. Tem de 100 vezes mais razão em defender a causa da arte e colocá-la em paralelo na Terra e no espaço. A arte é de essência divina. É uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus, transmitida sob a forma artística. Então, todos nós sabemos, né, que todos nós possuímos, né, uma centelha dessa essência da arte, né? Todos nós possuímos uma partícula dessa essência. O que é necessário é que a gente desenvolva, né? Trabalhe em nós os nossos sentimentos, né? E para desenvolver também essa essência em nós. Pode passar mais uma aí, Rita? Agora vamos ver se tu lembra, nós paramos lá na Camille Claudel, né? Demos esse exemplo aí, desse quadro de Leonardo da Vinci, né? Como a manifestação dessa arte, né? Que é de inspiração divina. E aí ele dá. Vamos chegar até lá onde nós paramos? É melhor, né, Helena? Senão a gente vai voltar tudo de novo, né? Não, lógico, pode ir. Onde você pode ir passando, Rita, para a gente chegar da onde paramos semana passada, que foi lá naquelas esculturas da Camille Claudel. Está achando aí? Isso. Então, nós paramos na semana passada nesse slide, quando mostramos esse exemplo de escultura dessa grande artista Camille Claudel. Então, agora iniciamos no próximo, Rita. Ô, Cleni. Oi. A Camille Claudel é aquela que teve um relacionamento com o Rodin. Com o Rodin? Ah, tá. Isso. Eu li a história dela, muito triste. Né? Tem o filme, né? Você viu o filme? Vi também. É o filme da vida dela. Ela era discípula, né, de Rodin. Ela foi estudar escultura no ateliê do Rodin. E ela era tão genial que em pouco tempo as esculturas dela estavam até se sobressaindo na dele, né? Aí foi quando começou a confusão entre eles. Problema. Pois é. Essa coisa de superar o mestre, isso causa muito. Ainda mais mulher na época dela, né? Ainda mais mulher, né, Lina, a Zelita, a Cidélia. Isso. A preconceito muito grande. Ela passou por muitos preconceitos, né? Começou na família, né? O pai que deu apoio. Que não aceitava, Foi muito então, a gente indica, né? A gente indica que vocês que estão nos ouvindo, que vocês procurem até ver o filme da Camille Claudel e ver um pouco da vida dela, porque vale a pena. É uma mulher assim que superou diversas dificuldades, conseguiu transpor e teve uma vida muito sofrida, né? Então, vamos lá, Rita. Eu só queria falar rapidinho aqui, Cleniro, que já foi falado, até porque a Fátima levantou, lembrando que ela foi uma escultora, e à época
era inconcebível. Primeiro, até ela conseguir entrar num colégio que era misto, Já foi que não difícil. tinha, e fazer escultura, mulher fazer escultura era sinônimo de trabalho masculino, por causa do uso da força do músculo. Elas só poderiam pintar, bordar, então até isso ela também foi uma mulher, vamos dizer, à frente do seu tempo. Com certeza. Eu só não sabia que foi por esse motivo, a questão muscular. Interessante esse ponto que eu Não, tinha quer dizer, a sociedade eu não pensava nisso, não. Eles Não? pensavam que ela era mulher e que essa área da escultura era uma coisa proibido. de homens mesmo. Isso. Ela foi discriminada por todo mundo, né? Agora, realmente, deve ter sido difícil, porque ela era pequenininha, franzina, e trabalhar com esses materiais pesados, né? Até isso foi um empecilho para ela, né? E até para terminar aqui rapidinho, as fotos dela, né? Ela sempre aparecia assim, as fotos que se tem, suja, né? Lógico, estava trabalhando com ela trabalhava era normal. E por ser mulher, ela também recebia essa discriminação. Você vive sempre suja, você vê relatos assim. Mas, graças a Deus, já avançamos nesse aspecto. Então, vamos lá, continuando o nosso estudo da essência da arte, essa primeira lição do Esteta, né? Bom, então, aí... Lina, aproveita, lê esse aí. Primeiro, quando o espírito humano encarna na Terra e traz, seja da sua vida no espaço, seja em consequência de um trabalho anterior nas vidas terrestres, uma certa noção do ideal estético quando chega à maturidade na sua vida terrestre, sua bagagem artística se exterioriza sob a forma de inspirações ligadas a uma quantidade mestra que nós chamaremos de o gesto junto ao sentido do belo. Eis aí, pois, o artista criado e pronto para trabalhar sobre a matéria. Leon Denis, o Espiritismo na Arte, como a Cleni falou, o Esteta falando. Então, é tudo um preparo, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra. Ninguém vira gênio de uma hora para outra. É claro que a gente sabe que tem espíritos que, devido a esse trabalho já feito por diversas encarnações, vai chegar um momento que a gente vai encontrar esses pequenos gênios, né? Então, as pessoas que não entendem isso, não acreditam na reencarnação, elas acham que eles são privilegiados, né? Que eles já nasceram assim, nasceram gênios e que é um privilégio. E a gente sabe que os privilégios não existem. Isso aí é um trabalho, é consequência das várias encarnações desse espírito que passou, às vezes, não só pela arte, né? Porque às vezes eles passam por diversos ramos da arte, mas tem encarnações que eles vêm e trabalham e não estão dentro desse ramo, mas ele é o aperfeiçoamento, a evolução desse espírito imortal, né? Então, é um trabalho duro, de séculos, às vezes de chegar a milênios, como nós estudamos, né, Alzenita? O caso de Michelangelo, que estava lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, e até chegar Aleijadinho aqui em Minas Gerais. Então, olha só, 1,5 século, né? 1 século não, 1 milênio. 1 milênio, quer dizer, olha quanto tempo esse espírito trabalhou para chegar nessa evolução e chegar a esse estágio que ele chegou como o Aleijadinho, né? Bom, alguém quer comentar algo? Acrescentando, né, Cleni, que dentro desses ramos da arte, do trabalho, da ciência, encarnam espíritos como missionários, já trazendo uma bagagem estabelecida. Porque, no caso aqui entre nós, a grande figura de Leonardo na Renascença, mas, como Cleni lembrou, ele começa como gênio já na Grécia, 5º século antes de Cristo.
criando obras em todas as situações, porque não era só pintura e escultura. Ele também era engenheiro, trabalhava também em construções de espaços, situações incríveis. Então, e a gente ainda posso acrescentar que no século XIX ele vai capitanear espiritualmente o grupo de Santos Dumont, ele do plano espiritual, assessorando o grupo encarnado na figura principal de Santos Dumont. Então, você vê, Deus não desampara a humanidade em nenhum aspecto. Com certeza. Então, como o Cleni falou, né, essas pessoas que não acreditam na reencarnação, elas divulgam a ideia errônea de que quem nasce, né, artista, é um dom divino, que Deus deu aquela habilidade, aquela capacidade à pessoa, né? E não é um trabalho, muitas vezes, milenar. E esse trabalho milenar, de várias encarnações, né, com o espírito trabalhando na arte, lhe dá esse automatismo, né? Crianças que com 3, 4 anos já tocam piano divinamente, como essas crianças chinesas que aparecem na mídia, né? Então, é um conhecimento tão profundo, tão arraigado na sua alma, que eles tocam aquelas músicas clássicas, né? Automaticamente, espontaneamente, como se já soubessem e já sabem, né? Dessa habilidade, a conquistar essa habilidade, né? Há milênios, há séculos, através de várias e diversas encarnações, vivenciando a arte. E aí eu acho que só a reencarnação realmente é o que explica, né, tudo isso. A falta o entendimento da reencarnação. Desculpe, Helena, desculpe. Não, tudo bem. O Leon Denis trata... não, pode. Termina você, desculpa. Sim, porque desde da época do tsunami da Ásia, que aquela situação tão drástica, no livro Transição Planetária vem Filomeno de Miranda afirmando de uma pleide de almas de sírios e outros sistemas maravilhosos que são essas crianças agora. Então, daí vê-los executando obras. Vimos aqui Anne há algum tempo, algumas semanas atrás, e essas fofuras aí chinesas e em qualquer parte da Europa executando obras magistralmente, lógico. Conquista já adquirida. Isso aí, Leon Denis trata disso muito bem, lá no Problema do Ser, né? Quando ele vem falando das crianças prodígios, né? Ele traz casos e mais casos. E ele fala, e lá no capítulo 14 do Problema do Ser, quando ele vem falando a questão das vidas sucessivas, provas experimentais e renovação da memória. Esse é o título do capítulo 14. E é interessante que ali, quando ele diz que você pode dar mergulho no seu inconsciente profundo, porque pode acontecer, como a gente também tem notícias de pessoas que, quando criança, não tem não aparece, não aponta nenhuma genialidade, que a pessoa fala assim, então, se não apontou quando as crianças prodígio, como que depois, porque é dessa questão, você pode reencarnar durante um tempo com essa área embotada, numa determinada situação que Leon Denis diz que pode ser por uma sugestão, ele diz que por um canto, uma voz, uma luz, uma música, você pode dar mergulho profundo no seu inconsciente coletivo e dali começar a apontar habilidades que antes você não tinha. Aí muitas vezes a pessoa confunde isso achando que é um espírito, que é alguma coisa. Então, esse capítulo 14, ele também define muito essa questão de que em determinado momento você pode começar a desapontar. Aí a pessoa fala assim, não é de uma hora para outra, ela só estava no inconsciente e num determinado momento ela estava embotada. É uma matéria que Kardec traz, de Kardec, lá em Obras Póstumas, que também pode acontecer.
Mas tudo tem que ser experiência acumulada realmente. Era só isso. Sim. Eu assisti uma reportagem, acho que foi domingo agora que passou, feita daquele Globo Rural, que tem domingo de manhã. Sei. Gente, olha, que coisa maravilhosa. O repórter descobriu uma senhora que mora no interiorzinho lá de uma cidade, mas muito pobre, interior do interior. Uhum. E aí, o que ele descobriu? As pessoas falavam muito dela, e ele foi conhecê-la. Gente, foi emocionante o programa. Eu vou tentar buscar, se eu acho o programa, para passar para o grupo. Ela começou a sentir uma vontade enorme de pintar, mas ela não tinha ideia, ela não tinha material, ela não sabia o que usar. Gente, olha, foi assim de uma emoção. É isso que é o capítulo 14 do Poema do Ser. Agora, Helena, você sabe, ou amigas, né? Você sabe o que a senhora, ela fazia? Que a repórter ficou emocionada, já chorando, com lágrimas nos olhos. Ela sabia que ela precisava de pincel, uma folha de papel, porque tela nem pensar. Ela foi cortar o cabelo dos filhos. Ela pegava tesoura, cortava o cabelo das crianças. E aí as crianças não queriam deixar, ela cortou o dela para fazer o pincel para pintar com o cabelo. Menina, que genialidade. E aí, olha, foi de arrepiar, gente. Olha, foi de uma emoção. Aí ela perguntou, e as tintas, como é que a senhora fazia? Ela saiu, as tintas eu encontro todas na natureza. Está tudo aí. Aí eu lembrei lá... né? Sim, aí a gente lembra do quê? Dos homens primitivos lá das cavernas, né? As pinturas rupestres. Gente, olha, Helena, meninas, a lição que essa mulher deu para todos nós, ela mostrou, ele falou assim, a senhora pode mostrar as tintas, as cores? Aí ela foi mostrando. E cada tinta que ela pegava, o potinho com a cor, ela falava coisas assim de emocionar. Do rosa. Aí ela dizia de onde ela tirou aquele rosa, qual foi a planta, a terra onde ela mexeu, que ela encontrou, o amarelo, o roxo. Aí ela vai mostrando todas as cores e ela conseguiu tudo na natureza, sem comprar nada. E ela começou a pintar e as pessoas começaram a se interessar pelo trabalho dela, ela começou a vender aquelas obras. Gente, olha, é assim, emocionante. Poxa, que reportagem deve ter sido. Olha, e foi agora, domingo, acho que foi, não sei se foi agora, domingo passado. Eu vou tentar buscar, ver se eu encontro. Vale a pena você colocar. Para colocar até para o grupo da arte. Mas é assim que aparece, né, meninas? Que os gênios aparecem e que as pessoas ficam, como ficou a repórter. A repórter estava... Ela não tinha palavras diante da simplicidade daquela mulher e da genialidade daquela criatura. Nem todos começam como criança prodígio, outras começam como o dela apareceu já adulta, né? Aquela vontade de pintar, de fazer alguma coisa, né? Então, acho que a gente, depois disso, a gente pode dar continuidade aí aos slides, né, Rita? Bom, então aí, eu dei aí esse exemplo que eu ouvi dessa senhora, né? Mas dentro da arte, da história da arte, né? A gente escolheu esse pintor, que às vezes não é muito falado por nós, né? É o El Greco, que o nome dele é Domênicos Theotokopoulos. O nome é complicado, que é o El Greco, quer dizer, o grego. Ele nasceu lá na ilha de Creta, 1º de outubro de 1541, e na Grécia, lá nessa ilha, né, ele não tinha como se desenvolver muito, né? Então, ele saiu de lá, ele passou pela Itália, antes de ir para a Espanha, porque ele é considerado, se você procurar lá por El Greco, está lá, pintor espanhol, e não grego, né? Porque ele viveu a maior parte do tempo dele na Espanha. Mas primeiro ele passou pela Itália, não poderia deixar de ser, né?
que era o momento lá do Renascimento italiano. Ele passou por lá, teve contato com muitos mestres, principalmente Tiziano, que era um grande mestre lá do Renascimento. Ele conheceu, teve contato com eles, ficou um tempo lá, mas ele foi para a Espanha, porque logo assim estava acabando aquele movimento, né, da Renascença italiana, estava acontecendo um grande movimento na Espanha, que é o Século de Ouro Espanhol, que nós fizemos um encontro que foi belíssimo no ano de 2010, que a gente abordou esse assunto do Século de Ouro Espanhol, que foi parecido com o que aconteceu na Itália, do Renascimento. E o El Greco, ele é assim uma das maiores figuras, né, representante desse movimento do Século de Ouro Espanhol. E aí aqui diz assim: na Espanha, depois de combinar influências de arte bizantina, renascimento e maneirismo, El Greco, enfim, desenvolve um estilo único que reproduz o fervor religioso da Contra-Reforma na Espanha. Então, esse movimento lá do Século de Ouro Espanhol foi um movimento voltado muito para a religiosidade, né? Eles eram muito católicos, o El Greco também era muito católico, e porque o Filipe II, que era o rei que estava na época, né, governando, o Filipe II, ele era também católico e ele lutava porque a gente sabe, né, aconteceu aquele movimento da Contra-Reforma, né, e a reforma protestante de Lutero, e ele não queria permitir que isso chegasse lá na Espanha, né? Então, e aí começou toda aquela história da Inquisição espanhola, né? E ele não admitia que as outras pessoas tivessem o direito de escolher a sua religiosidade, né? E aí ele diz aqui, né? A espiritualidade toledana da época influenciou o El Greco, recém-chegado de Veneza, onde a influência secularismo sobre as artes já era evidente. E quando ele fez, né, o quadro O Enterro do Conde de Orgaz, que representa dimensões da existência humana, a terra, a morte, o céu e a vida eterna, né? Então, esse aí é um dos grandes representantes desse período, né? E a gente vai mostrar a obra dele, o Enterro do Conde de Orgaz. Pode passar mais um, Rita? Então, é esse quadro aí. E nós usamos esse livro que está aí do lado, Mediunidade na Bíblia, Telas Famosas sob a Visão Espírita, Hércio M. de Miranda. Ele pega a obra, ele é um orador espírita, né? Ele é médico, ele é orador espírita, ele conviveu muito com Chico Xavier, e ele escreveu essa obra, e é bem interessante, se vocês puderem, né? Ele pega a obra e ele vê, nessa obra, no caso aí do El Greco, né? O artista que trabalha sob a inspiração, né? E aí o El Greco vai pintar essa obra, do Enterro do Conde de Orgaz. Essa obra é imensa, ela tem quase 5 metros de altura, 4 metros e eu acho que 80. Deixa eu ver se tem aqui, não. Mas ela tem 4 metros... 4,80 por 3,60. Então, 4,80 por 3,60. E ela foi encomendada pela igreja lá de São Tomé, né? E os padres de lá, para fazer uma homenagem a esse conde de Orgaz, que, na realidade, ele não era conde. Ele era um benemérito da igreja, ele ajudava, ele fazia muitas doações para a igreja, né? E ele era, assim, considerado aquele homem bom, que todo mundo gostava, que ajudava todo mundo. E aí foi encomendado a ele, foi encomendado ao El Greco, pintar esse quadro para fazer a homenagem a esse homem que era tão querido na cidade, né? E virou uma lenda. Pode passar mais um, Rita?
Depois a gente vai falar do quadro, tá? Uhum. E aí o quadro... volta um instantinho, Rita, por favor, para a gente mostrar essa divisão que há no quadro. Vê se vocês conseguem ver que tem a parte de cima do quadro, a parte de baixo. Isso, obrigado, Rita. E a divisão entre a parte material e a espiritual está nessa fileira de cabeças e vários fidalgos. É uma linha reta, né? Ele fez uma linha reta com as cabeças, os rostos, e são todos grandes homens importantes lá da Espanha, né? Ele representou aqueles grandes fidalgos da Espanha, e para fazer essa divisão entre a espiritualidade, né, a vida material e a espiritual. E aí, então, agora ela vai passar para a gente ver por Cleni, Oi. Rapidinho, e também tem a cruz, né? Porque pega Jesus. Então você faz uma cruz. A cruz fica no meio, né? E ele está bem ali, ele também é representado ali, no meiozinho. Isso a gente vai falar ainda, porque a gente botou a divisão, né? Da parte superior e a inferior. Então, dá uma passadinha aí, Rita. Passa primeiro a de baixo. Passa mais uma aí, Rita. Vamos mostrar a parte de baixo, que é a vida material. Isso. Então, essa parte aqui é a vida material. Então, aqui é o momento do enterro desse conde de Orgaz, que é o senhor... Como é que é o nome dele? Ruiz, né? Quem lembra aí o nome dele? Dom Ruiz, Dom Ruiz. E aí, ele criou-se essa lenda, e nessa lenda, as pessoas diziam que quando esse homem morreu, o conde de Orgaz, por ele ser essa pessoa boa, que ter ajudado tanto a igreja, ele foi recebido por esses dois que estão aí com a roupa dourada. À direita, com aquela mitra na cabeça, é Santo Agostinho, e à esquerda, segurando os pés do conde, é Santo Estevão. Então, Estevão, a gente sabe que foi o primeiro mártir da Igreja Católica. E Santo Agostinho é porque o conde de Orgaz ajudou muito a essa ordem lá de Santo Agostinho, lá na Espanha, né? E aí nós vemos uma criança... Pode voltar lá, gente? A gente vê uma criança do lado de Santo Estevão, tem uma criança. Esse menino que olha diretamente para nós, espectadores, é Jorge, filho do El Greco. E lá atrás tem uma outra figura que está olhando também diretamente para nós, entre a cabecinha do homem que olha para cima, né, e o outro que olha para baixo. Tem um no meio que olha aqui para frente para nós, que é o próprio El Greco retratado na tela, né? E aí ele coloca aí à direita da tela, tem esse homem de costas, né, que está pregando, olhando para o céu, e o outro que está fazendo a leitura, um padre, que aí eles dizem que poderia ser o padre da própria igreja que encomendou o quadro, né? E aí há uma história interessante. Aqui não dá para vocês verem, mas na roupa de Santo Estevão, na própria roupa dele, para vocês verem o detalhe que o Greco fez. Na roupa de Santo Estevão, na parte de baixo da roupa, ele retratou a cena do apedrejamento de Estevão. Olha que legal, que o garoto está apontando, né? O Estevão, esse que está segurando os pés do conde. Não, né? eu sei, mas na parte de baixo o garoto aponta um quadrado. Então, o garoto está apontando ali e a parte que está a pintura está embaixo, está na parte de baixo que está dando para ver. Tá? Não sei se no quadro ele todo dá para a gente ver. Rita, coloca aí, volta aí para ele botar o quadro inteiro para ver se dá para ver esse detalhe. E o menino também, o filho dele, o Jorge, na roupa dele tem um lencinho
que está virado para fora o lenço branco, em cima da roupa preta, aonde tem a data de nascimento do garoto. É muito detalhe, gente. Nossa, que incrível. É muito detalhe, quando a gente vê de perto, né? São muitos os detalhes. Então, aqui ele está retratando a parte material, o momento do desencarne, aonde conta a lenda, né? Esses dois espíritos, de Santo Agostinho e Santo Estevão, desceram do céu para buscar a alma do conde e encaminhá-lo para o céu, como é aquilo que eles acreditam, né? Então, mostra de novo aí agora a outra parte, Rita. Aí. Então, aí o detalhe da parte superior do quadro, né? E aí a gente está vendo a Virgem Maria, do lado direito, São João Batista, lá em cima, o Cristo, do lado esquerdo, segurando a chave, é São Pedro. Nossa, muito detalhe. São Pedro representado aí, segurando a chave que vai abrir a porta do céu para a entrada do conde. Vocês imaginam, né? São muitos detalhes, mas olha, aí você fica imaginando, né? Como é que um artista consegue imaginar isso tudo, gente? E o mais importante, aos pés de Maria tem um anjo. E esse anjo está segurando alguma coisa que eu não sei se dá para vocês verem no meio. Isso, Rita. Bota a setinha aí. E aí, isso aí, gente, é a alma do conde chegando ao céu e sendo recebido por Maria, por São João e por Jesus. Não sei se dá, porque está muito pequeno, não dá para ver em detalhes, mas a gente percebe aí essa fumaça e essa coisa branca que ele colocou, esse detalhe de um corpo. E aí eu vou pedir para a Alzenira, para ela detalhar isso no que está escrito lá nesse livro Mediunidade na Bíblia. Alzê? É muito interessante que ele vai trazer a semelhança da pintura, né, no processo de desencarnatório, mas lembrando, olha só, ao tomarmos conhecimento dessa tela, lembramos-nos de imediato da desencarnação de Dimas, com detalhes por André Luiz, né, que escreve o livro Obreiros da Vida Eterna, trazendo o desencarne de Dimas, né, que, entre aqueles que iam desencarnar naquele período, ele era espírita devotado. Dimas, devotado médium espírita, estando gravemente enfermo há 12 meses, chegara no momento do desencarne. Uma equipe especializada para prestar assistência aos que se encontram próximo. E aí ele vai foquemos rapidamente o momento culminante da desencarnação, que é um processo em que ele diz, alcançaremos, né, nesse momento do coma, em que o espírito, o perispírito, quando desligado totalmente do corpo, o espírito é aquela centelha que não vemos, mas ele sai nessa forma difusa, como um vapor, que vai se condensando e se transformando no corpo perispiritual, que, vamos dizer, é a túnica que o espírito leva, a famosa túnica do banquete. Então, é disso que ele vai lembrar, né? E quando ele diz, pude perceber com minúcias a brilhante chama violeta dourada, desligou-se da região craniana, que é o mentor dele que vai fazer esse corte, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa que a Cleni lembrou ali, já exteriorizada. Quis fitar brilhante luz, mas confesso que era difícil, né? E em breves instantes, notei que a força em exame era dotada de movimentos plastizante. E vai essa chama
vai se condensando e tomando a forma humana, que é a que levamos para o plano espiritual. Muito interessante, e realmente até nos leva a refletir sobre de todos nós mesmos, né? Então, crianças, à medida que o novo organismo ressurgiu o nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante no cérebro empaledecia gradualmente e como se o representasse o conjunto dos princípios do novo corpo. Muito interessante. Então, é assim o mecanismo do desencarne, e que o Greco deve ter sido intuído, porque não entendia na época, e naquele século, essas minúcias que só viemos a ter através da obra de André já no século XX, né, pelos anos 40. Ok? E detalhe, a mãe de Dimas é que recebia esse corpo perispiritual. Que lindo, né? Estava lá. Isso aí está relatado no livro, né? Nesse livro que... Mediunidade na Bíblia, né? Exato. Eu vou ver se eu consigo achar ele. Muito bom. Tem lá no Leon Denis, eu vi semana passada. Ele tem no Leon Denis? Tem, eu comprei lá, eu fui lá semana passada na reunião e vi que tem lá na prateleira tem alguns. Beleza. E aqui ele conclui dizendo, com essa análise, concluímos que o pintor do século XVI retratou com fidelidade admirável uma cena real de uma fase do processo desencarnatório. Somente em 1946, pela extraordinária mediunidade de Chico, receberíamos tal revelação espiritual. Então, realmente, quando você vê essa parte branca que ele diz aqui, né, que é ele chama que é a alma do conde subindo, né? É exatamente esse relato que a Alzenita fez, né? Uhum. Realmente tem tudo a ver, porque ele não coloca, você vê que ele não tem, se você olhar bem de perto, não tem muitos detalhes, mas lá no fundo, quando você vê maior, você vê por dentro, tem detalhes de rosto. Isso. É que nessa tela é pequena, não dá para ver, mas quando você vê em tamanho maior, você vê detalhes aí, né? Então, é bem interessante. Alguém quer falar alguma coisa para a gente não passar e ir adiante? Outra coisa. Olina, tu queria falar daquela história. Por que ficou aquela história, né, que é até bem engraçada, né? Por que o conde, né, recebeu toda essa homenagem, né? E o que aconteceu lá na igreja com a história das doações? Tu lembra? Eu lembro, sim, se eu não sou exata nas datas, amigos internautas me perdoem. Mas já vi, né, o padre recolhia, né, recolhiam-se dinheiro, donativos, né, o que a gente agora me fugiu a cabeça. E aí ficou para a família. Mas acho que cerca de 20 anos depois, o padre que participou da construção dessa pintura, que solicitou, disse, não, vamos ver esse dinheiro. Esse dinheiro é para ser feita uma obra em homenagem ao bondoso conde, que não era conde, né, de Orgaz. E entrou na justiça para conseguir o dinheiro. Aí, o que eu acho engraçado, que eu comentei com a Clenir, perdoe, minha amiga, mas de manhã é difícil. Aí, você sabe que eu amo você. O engraçado, entrou na justiça, a gente fala de dinheiro, sim, mas o bom uso do dinheiro, como os próprios espíritos nos falam, olha o que a gente conseguiu aí ter, né? Graças à sagacidade de um homem, né, que entrou na justiça naquela época, que não era muito comum, para conquistar. Vai entrar uma pergunta aí. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, bom dia a todos. Bom dia, Rita. Bom dia. E aí vamos a uma pergunta que chegou aqui para a gente, que essa pergunta está vinda de Petrolina, Pernambuco, é o senhor Aloysio Moraes, e ele quer saber o seguinte: por que, embora sendo feita em ambientes depravados, grandes obras de arte
se ergueram no mundo, incidindo como nobres. Até mais adiante a gente vai mostrar alguma coisa, mas respondendo então a pergunta dele, eu fiquei refletindo, né, como responder essa pergunta, e a gente pegou os próprios exemplos que nós temos dos artistas que já estudados por nós. Então, nós lembramos de um querido amigo nosso, né, que os artistas todos são grandes amigos nossos, e a gente lembrou muito do Henri Toulouse-Lautrec. Então, o Toulouse-Lautrec, ele é um pintor francês, lá do final do século XIX, do pós-impressionismo, e o Toulouse, ele tinha uma imagem que não era agradável, ele não era bonito. Ele era um homem de estatura pequena, 1,5 metros, mais ou menos, e ele tinha uma doença que fez com que as pernas dele, né, se paralisassem, e aquela deformidade fez com que ele sofreu muito discriminação. E essa discriminação veio da própria família, porque a família dele é uma família rica, uma família de nobres, condes, e o Toulouse-Lautrec sofreu muito com isso. E aí, agora que a gente vai responder a pergunta desse nosso amigo, né? Ele saiu de casa e aonde ele encontrou amor, acolhimento, né? Ele encontrou acolhimento dentro das casas noturnas, principalmente no Moulin Rouge de Paris, aonde ele passou por diversos lugares, né, cabarés, que são esses ambientes que o nosso amigo cita, né? Ambientes depravados. E aí, mas foi ali dentro que ele encontrou esse acolhimento, ele encontrou das mulheres, das prostitutas que frequentavam esse local, ele encontrou amor que ele não teve da mãe. Então, elas deram a ele carinho, amor, reconhecimento, respeito. Ele não foi discriminado lá dentro por elas. E aí ele passava o dia inteiro lá dentro desses ambientes com os blocos, desenhando o quê? O que ele desenhava? O que ele via. E o que ele estava vendo? Aquele ambiente lá dos cabarés. Eram as meninas trabalhando. Aí ele ainda diz, né? Elas são comuns como todos nós. Elas acordam de manhã, despenteada, feia, sem maquiagem. Elas vão arrumar a casa, vão lavar roupa. Elas são normais, né? E aí o que ele fazia? Ele pegava o bloco e ele desenhava essas pessoas ditas feias pela sociedade, elas eram consideradas feias, e ele desenhou algumas que realmente o rosto não era bonito, né? Elas eram feias realmente, não eram mulheres bonitas. E então, isso tudo fez com que ele fosse, né, recebesse essa discriminação. Ele pinta e desenha o ambiente que ele vivia. E aí a gente diz, né? Ele não teve essa inspiração espiritual que a gente busca nos artistas, né? Aquele que pinta aquilo que vem de inspiração divina. Ele pintou realmente o material, o ambiente de trabalho dele, o ambiente que ele vivia, né? Alzê, quer falar alguma coisa, Cidélia? Lautrec foi uma figura muito interessante. A doença dele se desenvolveu, ele pré-adolescente, seria o que conhecemos, um reumatismo infeccioso, que impactou e ele não teve um desenvolvimento normal. Mas exatamente isso aí, ele encontrou esse carinho e ele retratou a realidade daquelas irmãs, daquelas criaturas, né? O mesmo respeito que, por exemplo, Picasso, na sua obra Mademoiselle de Avignon, ele vai, aquelas máscaras, ele vai retratar prostitutas que, no fim da vida, depois de sugada pela sociedade, sem outras oportunidades, acabavam naquele hospital filantropo que tinha na época, né?
e ele também vai prestigiá-la, né, como seres humanos que são irmãs em crescimento, espíritos imortais, naquele quadro colocando as máscaras africanas, como Lautrec desenvolveu seu trabalho grandioso ali, né, nos cabarés e das boates da França. E detalhe, devo acrescentar que tem um centro espírita aqui, numa amiga muito, muito querida, né, que ele hoje faz a pintura mediúnica através de um médium, em que ele assina Toulouse-Lautrec. E essa amiga costuma frequentar o ateliê desse pintor, e de uma das vezes ele falou, o pintor disse assim, tem um presente para você. Era exatamente o retrato dela na época, lá no século XIX, que foi amiga de Lautrec e hoje aqui no Brasil, espírita, dirigente de uma casa espírita. Olha que lindo. Então, gente, há muita coisa além do véu e da nossa vã filosofia. Eu queria acrescentar, fui buscar nas minhas mensagens dadas pelos dirigentes da casa, mensagens para os nossos encontros, né? Então, quando eu quero buscar alguma coisa, eu vou na minha pasta, porque com certeza eu vou encontrar aquilo que eu quero, né? E aí, nós temos aqui uma mensagem de Dr. Erma, orientando a gente para um dos nossos encontros. E aí ele diz o seguinte, a arte em si deve ser mostrada como um processo evolutivo. As fases iniciais do artista, em que as criaturas decaíram, também mostrar a queda moral daquela alma. Enfim, não se pode esquecer que a arte reflete o homem, e o homem é o resultado da sua construção interior. Depois, a arte espalhada, o conceito fixado ou a obra em si claramente apresentada e visível para as pessoas. Poderemos pensar num outro aspecto que me pareceu também pouco trabalhada. A obra de um artista deve representar as gerações futuras, o resultado de um progresso, mas também o patamar de onde eles devem partir para outras frentes, né, de trabalho e de estética. Então, essa orientação aqui de Dr. Erma, ele sempre dizia isso para a gente. Vocês não têm que mostrar só aquele momento de glória do artista. Ficar mostrando que ele foi isso, foi aquilo, que ele é um grande gênio. Tem que mostrar também o outro lado. O outro lado que nós sabemos que existe, como foi o que nós mostramos agora de Toulouse-Lautrec, que ela falou de Picasso e que a gente tem inúmeros casos para mostrar, né? De exemplos. Então, isso tudo é um processo, como ele diz aqui, e que a gente deve respeitar e procurar não julgar, né? Então, a gente não julga, a gente fala, porque a gente sabe que é um processo de evolução do espírito, né? Pode falar, Cidélia. Então, dentro dessa visão, né, nós podemos também citar, né, outros artistas, né? Até mesmo Cazuza, né? Que criou, né, músicas belíssimas, letras belíssimas, né? Então, a gente tem que sempre respeitar, né, o momento da evolução espiritual do artista e ver que, mesmo uma pessoa que tem um determinado vício, seja ele o alcoolismo, seja ele o fumo, não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa má, né? Muito pelo contrário, muitos deles são as almas enfraquecidas que se deixaram levar por isso, mas que muitas vezes são almas generosas, almas bondosas, né? Temos um outro exemplo, né? Agora me deu o branco, a Cleni vai me lembrar. Caravaggio. Oi? Caravaggio. Isso, de Caravaggio, né? Que era uma pessoa, né? Que era, vamos dizer assim, era dada a brigas, né? Que se envolvia com outras pessoas, brigava na rua,
e que até foi acusado de um crime, mas nem por isso deixou de ser um artista maravilhoso, né? Que inclusive até retratou cenas bíblicas em seus quadros, né? A ceia de Emaús é dele? Isso, exatamente. Belíssima, né? Olha, eu gostaria também de acrescentar, vamos lembrar, Miguel Ângelo conhecemos na Renascença, mas a gente conhece o seu passado desde o V século antes de Cristo, e que Leonardo já era aquele gentleman, porque era uma alma com conquistas de onde veio para ajudar a terra. E ali também, na Renascença, quem criava a casa era o seu Miguel Ângelo, que era um temperamento alterado. Mas ele vai mudando, ele teve outras encarnações no planeta, até chegar ao século XVII, nas Minas Gerais. Quer dizer, como o Caravaggio, não tinha nenhuma diplomacia, era um estourado, um estovado, como a gente fala, mas já era grande da arte. E isso temos que fazer o seguinte, um link em todas as outras situações. Então, hoje um bom médico, o médico caridoso, eu vou citar o marido da Cleni, porque a gente conhece de perto, vocês dão licença, tá? Mas ele fala mesmo, ele declara que teve já... Ele é médico há 3 encarnações, até em Roma. Eu falei que médico não foi em Roma, hein? Hoje é um filantropo na medicina, na ajuda, na caridade e tantos outros. Quer dizer, estamos em construções, meus amores, todos nós. Né? Por isso que o esquecimento é uma benção. A gente não lembra que foi há 3 ou 4 encarnações atrás. Se fizer uma terapia, não vai poder lembrar, a não ser casos específicos. Em a Cleni e todas Lina, Cidélia e a Zenita. A gente também ainda tem essa coisa da gente achar que porque tem uma habilidade, seja ela qual for, a pessoa tem que ser santo, anjo, porque a gente ainda traz aquela questão, aquele arquetipo do que é criado, Deus cria a humanidade e cria os anjos. Então, para você ter que ser considerado numa das tuas facetas, uma das tuas potências, né, como uma potência superior, principalmente da arte, acha que tem que estar desvinculado de outros vícios, de outras paixões. E aí a doutrina vem mostrando para a gente justamente que não é assim. É a evolução em espiral que Leon Denis tem mostrado para a gente, né? Que os celtas já reconhecia isso. Então, essa ideia de Leon Denis está mostrando para a gente que você vai evoluindo em espiral, vai passando por fase, vai desenvolvendo, aos poucos, vai desenvolvendo as habilidades. Isso é muito consolador, porque a realidade é o que a gente vê e que a grande maioria não sabe explicar. Nossa, mas ele era tão inteligente, ele era tão bem dotado. Aí as pessoas não... as próprias pessoas, nós mesmos, temos dificuldade de lidarmos conosco mesmo, aonde você tem que mascarar, porque para você ter gostar da religiosidade, gostar de tal, você não pode ter outros vícios. Aí o que você faz? Você mascara. Né? Porque para ser bem quisto, você mascara. E com a doutrina espírita você já vai começando a se autoconhecer, não é bem assim. Essa eu tenho mais desenvolvido, mas quer ficar bem na vida, né? É o quê, Zenita? Todo mundo quer ficar bem na fita. Todo mundo quer ser anjinho, todo mundo acha que porque está estudando doutrina espírita está fazendo curso de anjo. Não é. E aí, acrescentando que a gente traz, só complementando, que a gente ainda traz esse atavismo muito forte. Não quero aqui fazer nenhum julgamento de vidas pretéritas por onde passamos em vieses religiosos, mas justamente a doutrina, quando lermos, a gente, na primeira leitura, vê uma coisa, depois a gente passa a entender. Kardec é muito claro, os espíritos são muito claros, dizendo que é uma evolução. E aí nós associamos, por experiências pretéritas ainda, que vícios. E os vícios do orgulho, tão falados no livro no Evangelho, os outros vícios do pensamento. Né? Esse ninguém vê. Então, ele está embutido. Né? Então, o Espiritismo está aí para trazer, que trouxe essa visão para nós
podemos continuar. Isso é tão sério que tem uma questão, quando você começa a estudar sobre o suicídio, que lá, a partir da questão 942, 43, tem uma questão que Kardec pergunta sobre aquela pessoa que tem paixões, né? E como é que fica? E que ela morre por aquele vício. Os espíritos consideram o suicídio moral. Olha a nossa falta de visão. Então, nem todo suicídio, porque é só o direto. Isso aí as pessoas sabem, mas eu estou querendo analisar isso que a Lina está falando. Então, nem todas as paixões são só essas que a gente vê, nem todos os vícios são só vícios químicos, físicos. Tem vícios que a gente nem imagina, e, no entanto, que leva a pessoa a morrer. O estresse morais. Que é considerado, exatamente, os vícios morais, considerado suicídio moral. Esse é o termo que os espíritos definem, esse tipo de suicídio. Quando você tem consciência que aquilo ali pode te matar. E hoje em dia todo mundo tem que... Menina, cuidado com esse estresse, cuidado com isso, pode te matar, hein? Nós temos o caso, né, a história de Chopin, né? Isso. Chopin é um grande exemplo disso que você está falando. Suicídio indireto. Chopin, indireto, ele foi suicídio indireto, né? Indireto. O Chopin, o próprio Roberto de Calarreja, ele não se matou, mas ele como ele pesquisava sobre a tuberculose, ele não se cuidou, ele tinha desgosto da vida. O próprio desgosto... Estava em depressão. Ele ficou triste, aí ele se descuidou e foi acometido da bactéria, acho que é bactéria, né? Bacilo de porco. Não sei se é um bacilo, tá? Então, é o suicídio moral. É isso aí. Podemos continuar? Prosseguindo, então? Bom, então aí nós mostramos a história do enterro do Conde de Orgaz. Aí a gente trouxe esse outro quadro do El Greco, que eu acho lindíssimo. Eu adoro esta obra. O Espólio, ou O Desnudamento do Cristo, de 1577. Ô, Lina, tu quer ler aí para a gente? Consegue ler? Consegue. Com todo prazer. É só irmãos. Vamos lá. A prisão de Jesus é representada aqui de forma peculiar, já que o artista incorporou uma série de figuras que não se mencionam na passagem concreta do Evangelho. Esse é o caso do homem que, entre a multidão, aponta para o Cristo com o dedo. Está aqui à direita da imagem. A mesma coisa acontece com as Três Marias, situadas na margem inferior do quadro. Viram as três ali embaixo? E as Três Marias situadas... O pintor introduziu ao lado delas um homem que trabalha sobre a tábua, tá, à direita, o que poderia ser interpretado como uma alusão simbólica à morte iminente de Cristo, né, fazendo a cruz. Muito interessante. A leitura que essa pintura nos proporciona. E as cores que ele usa, né? Ele coloca no centro da pintura o Cristo com esse manto vermelho. Muito lindo esse quadro. Esse quadro é belíssimo, né? E, como ele diz, ele coloca todas essas figuras aí, que a gente sabe que não está retratado assim lá no Evangelho, né? Então, é a visão do próprio artista, né? E aí continua no slide seguinte, né? Isso. Ô, Cleni, só um instante. Em 97 você não chegou aí com a gente lá na Espanha, não. Foi outro ano, né? Eu fui à Espanha, não me lembro mais do ano. Não foi outro ano, não foi aquele 97, não, né? Não, né? Tá. Eu acho que foi 97, 98. Eu fui só com a Elane e Sérgio, né? Tá. Fomos sim, vocês estavam juntas.
Estávamos com vocês, né? Porque a gente viu as Tava. obras de El Grego, né, lá na Espanha. Sim, nós vimos lá em Toledo, né? Isso mesmo. Lembra Tá bom. que nós fomos a É que eu não Toledo? estava lembrando. É isso mesmo, eu estava contigo, isso mesmo. Tá bom. Vimos sim. Foi muito emocionante, né, Cleni? Lindo, lindo, lindo. Aí Desculpa, continua né, aí, gente? Lina. Não é para aparecer, não. É porque é tão emocionante, assim, ver esses quadros que nós não tivemos. Eu, pelo menos, não tive a infância de frequentar a Zenita. O pai da Zenita era meio artista, né, o Zenita? Gostava de apresentar. Eu era da Ribalta. Nós não tivemos isso. Meninas, posso interrompê-las rapidamente, até para falar dos internautas? A gente, às vezes, fica... Olha só o que nós acabamos de falar. Né? Nós ainda temos uns gestos. Né? Qual é o problema de dizer que fomos o Velho Mundo conhecer? Sabe-se lá em que circo, né? Não, mas eu não estou só aqui. Não, exatamente, não tem problema nenhum, né? E a gente ainda fica preso, né? Olha só, eu não estou me considerando preso, eu só estou aqui, sim, porque interrompi um assunto, porque desculpa. Assim, mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque pode dar, né? Ainda mais que tem da Disney, eu adoro a Disney. Eu sempre viajei juntando meu dinheirinho, não tinha mas é que, olha, a grande verdade é essa, ver essas obras como nós vimos, que foi em 97, que foi uma coisa assim, só mesmo a espiritualidade para ajudar a gente a fazer uma excursão de cultura. Para mim foi novidade, porque eu não conhecia. Fiquei extremamente emocionada. Eu estou falando do El Grego porque essas obras me emocionou demais. Porque chamou atenção, né? Chamou muita atenção. E outra coisa, o Lautrec, estou falando errado, Lautrec, né? Lautrec, desculpa. Eu também trouxe muita imagem deles, então eu tenho muita imagem lá de 97. Era fácil de comprar lá naquelas ruas, lá nas coisas que a gente passava, né, era, Cleni? Então isso, que é muito emocionante ver essas obras desses artistas. Aí a Rita de Cássia, a nossa querida amiga Rita de Cássia, ela fez um comentário aí muito bom. Muitas almas em conflito encontram na arte o canal para expressar suas percepções de mundo. E os vícios são as bengalas que, de forma ainda ilusória, parece lhe dar algum apoio. É isso mesmo, Rita. É isso mesmo que você falou. Você vê o Toulouse-Lautrec, qual foi a bengala dele? Foi lá dentro, aquelas mulheres que deram carinho, que deram amor, que deram acolhimento, aquela pessoa que era triste porque ele não convivia com a família. A família não dava isso para ele. Então, ele encontrou ali esse apoio, né? E dentro da arte, como você disse, né? Que salva, a arte salva. A arte salva. E acrescentar que Dr. Erma nos esclareceu na época desse encontro, né, Cleni? Porque aí nós vamos falar de Inquisição, estudar também outros artistas, além de El Greco. Aí ele disse que a espiritualidade, naquele período, encaminhou essa leva de artistas italianos e outros para a Espanha, para que a arte limpasse a psicosfera da Espanha, que por conta dos abusos na Inquisição, lá onde foi pior, né? Quer dizer, vai dissipar aquela situação tão carregada que dominou o país naquele período, ou em qualquer outro também, traz como a guerra e tudo mais. E aí vocês vejam a arte, ela cura, ela tem o poder da cura também das almas, e no caso também da ambiência de um país. Então, bendita a arte que nos leva a crescer em todos os aspectos, né? E contribuir para com o planeta. O Alzenita, nessa mensagem que a Alzê está falando, né? Que foi uma mensagem enorme que o doutor Erma deu para a gente, né? Falando do século de ouro espanhol, ele diz, né, que essas almas, esses espíritos, eles foram se deslocando e vieram parar aqui nas terras brasileiras. Aí ele fala do processo, né? E isso que a Alzenita disse, né? Havia essa necessidade
essa necessidade que essa arte evoluísse lá na Espanha, né? Por tanta dor que eles estavam passando pela Inquisição, né? E a gente falou aí de Filipe, a gente falou do Filipe II, e quando eu disse que ele era muito católico, a gente sabe que a Inquisição, eles mandaram matar muita gente que não se converteram ao cristianismo, né? Fala, Cidélia. Lembrando, né, que foi exatamente Filipe II que contratou todos esses artistas para adornar as paredes do Escorial, né, que foi um palácio enorme que ele construiu. A Lina vai falar do Escorial. Exatamente. Nada existe por um acaso. Toda uma construção de um planejamento espiritual para beneficiar aquele povo que estava tão sofrido com aquela Inquisição, que foi a mais cruel daquele tempo, né, na Espanha. Sim, foi. Rita chegou. Para a gente não sair daqui sem responder a pergunta aqui do Rio de Janeiro, do Niterói. A pergunta é lá de Santa Rosa, é o João Lima, que ele quer saber o seguinte: na criação do artista, sempre terá a influência espiritual? Ele, sendo um espírito, também não tem seu patrimônio evolutivo para criações somente suas? Sim, o artista, por exemplo, esses artistas geniais, como a gente falou, nem sempre ele pinta, ele trabalha ou faz a escultura, né, inspirado. Mas quando esse artista se conecta, né, com o alto, com certeza o que ele vai fazer, o trabalho que ele vai fazer, vai trazer essa mensagem para todos nós, como a gente vê aí, né, os diversos casos que a gente conhece, né, como o caso aí de Michelangelo, que a gente fala sempre, né, de Leonardo, que é a Capela Sistina pintada sob inspiração divina. Então, a obra, a arte desse artista, ele vai deixar um legado muito maior, né? Com certeza, né? E aí, o que ele perguntou mais? Vocês lembram aí? Porque aí eu creio... Sempre inspirado, né? Porque ele quer saber se sempre as criações são inspiradas ou se a gente pode fazer uma criação sem nenhuma inspiração. Porque ele pergunta somente sua, sem nenhuma inspiração. Sim, Clenil. Patrimônio dele. É muito importante essa pergunta dele, porque até para tirar a coisa do místico, né? A gente é a fé raciocinada, é isso que a doutrina espírita ensina a gente. Quando a gente vai aprender sobre que nem tudo é mediunidade, tem a força psíquica, né? Chamado animismo. O animismo é a potência da própria alma, que muitas das vezes, por isso que quando o Leon Denis traz a questão, a lição 14, o capítulo 14, que são as vidas sucessivas, a renovação da memória, que em muitos casos a pessoa pensa que é influência de espírito, mas é só aquele momento que aquela pessoa deu o mergulho no inconsciente, começou, que nem o caso que você trouxe dessa senhora. Essa questão do animismo também é muito importante, que é o que ele está perguntando, que são as forças da alma. Agora, só que existe a questão da lei de sociedade. É muito difícil alguém no universo trabalhar sozinho, porque pensou, você já arrasta, o fluido cósmico universal já rastreia o teu pensamento e já faz afinidade, já faz a ligação. É outro assunto, mas a gente tem que... Não é isso, Zenita? Exatamente. Até porque quando a intenção dele é boa, ele será assessorado por mentores para concretizar a obra. Agora, tem um outro aspecto que a doutrina favoreceu, até voltando à história da Espanha, crianças. Eu, como trabalho na doutrinação há 2 décadas, graças a Deus, salve, salve, lá no Leon Denis, no trabalho de obsessão, a Helena também conhece o trabalho. Gente, eu tive essa oportunidade, por exemplo, teve um dia lá, uma sexta-feira, e que chegou todo um grupo de mulheres e só um homem, né? Eram 4 médios e esse homem, que se apresentavam eternamente dançando, cantando, só queria festa. E aí a gente foi conversando,
quando a gente tenta colocar a ideia de Deus, Jesus, uma estrelou, mas violentamente, não me fale o nome dele, do Cristo, porque aí ela conta o passado dela. Era uma jovem que ainda mantinha uma aparência de 15, 16 anos, em que seu acampamento de cigano foi trucidado no dia do seu casamento, e que todos aqueles soldados traziam o emblema lá das igrejas da época, que era perseguindo os ciganos, porque eles são muito livres e também trabalham mediunicamente. Gente, só para resumir, há 4 séculos que foram trazidos para o Brasil e nunca mais tinha reencarnado. Até que entra alguns familiares para recebê-los, porque eles não aceitavam mudar, e diz, precisamos perdoar. Esses que chegaram depois tinham perdoado. Então, vocês vejam só como até hoje a doutrina, Jesus trabalha dissolvendo, né, esses equívocos nossos do passado. E euzinha estava ali também para falar, trabalhar com o entendimento que a doutrina nos dá e ajudá-los. Como também artistas, nós estamos aí às vésperas de outro carnaval, né, Helena? E muitas vezes ali na sexta antes do carnaval, volta e meia aparece artista de todo jeito, né? Principalmente na música do canto e da dança. É muito interessante. É Deus trabalhando por nós. Então, primeiro tem que ter a manifestação da própria alma. Até mesmo em comunicação mediúnica, das mais simples às mais complexas, precisa sempre partir algo do médium, da força, que aí é o medianímico. O medianímico é parte do médium, parte do espírito. Segue aí, Cleni, desculpa. Não, a Rita está aí. É alguma pergunta, Rita? Não, 10 minutos só, para lembrar que nós só temos 10 minutos. Mas tem alguma pergunta, não? Não, a última era essa. Vamos deixar... então tá. Bom, então vamos a mais um slide, que dá tempo da gente passar mais um, né? Exato. Não, aí continuou, né? O pintor colocou também um personagem vestido. Isso aí nós já vimos. Pode passar mais um, Rita. Não, viu não. Não viu mais não. Não, são mais detalhes sobre a pintura anterior. Então tá. Então lê aí, Liana. O pintor colocou também um personagem vestido com uma armadura. O anacronismo de sua vestimenta é bastante chamativo. Costumava-se associar esta figura com Pilatos e Herodes. A interpretação livre que o pintor demonstra aqui pode-se dever a que ele desejava recolher vários momentos da paixão de Cristo, né, num único episódio. Se eu puder voltar aí a imagem, eu leio por aqui, que eu acho que é bem interessante, para a gente poder contemplar. Após a pintura do espólio, El Greco inicia a grande transformação de sua pintura, que alia as cores vivas dos venezianos com o claro e escuro de Tintoretto e alongamento maneirista das figuras. Acentua a deformação longilínea das figuras, que sobem e flutuam como o ar, como as chamas. A iluminação das cenas parece irreal, feita de clarões, de nuvens pesadas, de cores quentes, a fim de criarem uma atmosfera sobrenatural. Tá? É uma análise do estética do livro, do esteta do livro que a gente está estudando. E eu acho que aí a próxima, era bom se a gente encerrasse com a mensagem desse encontro. Coloca aí, Rita. Aí, ó. Quem quer ler? Quer ler, Cidélia? Leia. É o próximo? Não, já está aí na tela. Ah, tá. 16º Encontro Espírita sobre o Espiritismo na Arte. A espiritualidade do século de ouro espanhol. Em meio às trevas da Idade Média, eles surgem como faróis que deveriam nortear depois o Renascimento. El Greco, Velázquez, Murilo e tantos outros que compõem a pleiade de espíritos que traziam esta nova visão de arte,
a reconquista do belo, vieram mesmo num planejamento do mais alto. O próprio El Greco, que sai da Grécia para a Espanha, foi instado a ir para lá pelo compromisso de juntar-se àqueles que desanuviassem com sua arte as sombrias vibrações que pairavam sobre a Espanha inquisitorial. Daí o apoio que todos eles tiveram no início de suas carreiras e mesmo as lutas que enfrentaram. Vejam-nos como desbravadores, corajosos espíritos que, pela arte, pela exposição do belo, não tiveram receio de reencarnar em momento ainda obscuro da humanidade. Estudemos, portanto, caros filhos, entendendo os porquês da história do século de ouro espanhol. Que o Senhor da vida a todos abençoe. Paz. Vitor, mensagem psicografada pelo médium Mário Coelho no CELD, em 13/10/2010. Então, aí a gente vê através dessa mensagem, né? Essa mensagem que Vitor nos deu para o encontro, da importância desse grupo, né? E é sempre assim que acontece, né? Lá no Renascimento, quando renasceram, chegaram todos na cidade de Florença. Você imagina, na cidade de Florença, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael Sanzio e muitos outros. Eu não consigo imaginar eles todos juntos andando pela cidade de Florença. É demais isso, gente. Você ter essa oportunidade de ver esses artistas todos reunidos naquele momento. Mas o plano espiritual está sempre trabalhando, né? Ô, Cleni, Oi. Ô, Cleni, é que nem hoje, quando a gente, às vezes tem um neto que tem umas habilidades. Aí você... Atualmente são netos, agora são quase bisnetos, né? Netos de amigas que mexem em computador, que é um espetáculo. Quando você vai conhecer a outra, o neto é a mesma coisa. Aí você vai saber. Você parece não, né? É um grupo de espírito que agora atualmente está vindo com essas habilidades. Nina, mas é tanta criança que tem habilidades incríveis nessa área da tecnologia, que a gente imagina, eu fiz um paralelo, né, do que você falou aí, esses artistas reencarnados andando nas ruas, como é que vê essas crianças aí? Quando elas eu fico pensando, desculpa, vai dar tempo, você também na conversa, sempre eles ficam conversando, tipo assim, não, eu fiz uma pintura que eu coloquei lá uma cor, entendeu? Um papo assim, não. E aí hoje a gente baba com tudo, imagina a conversa que eles tinham super naturais e dando essa maravilha pra gente. Deviam brigar muito, que a gente sabe que brigavam, né, Zenita? Sim. As rivalidades, né? Quem é que você falou que tinha um temperamento forte? Era o Caravaggio. Michelangelo também, né? Michelangelo também, mas Caravaggio era pior, né? Hoje é esteta, mas naquela época... naquela época criava um caso com o Leonardo muito grande. Pois é. É por isso a importância dessa mensagem do Dr. Hermann. Olhar todas as fases progressivas do artista. Não é isso? Isso. É exatamente isso que a gente está vendo, né? Como a Zenita falou, né? Hoje, o esteta, né? E lá atrás, aquele que causou muitas confusões, né? Então, isso não é uma esperança para todos nós? Pensei isso, eu ia falar, meu Deus... Gente, não é? Olha só, a gente tem que colocar na nossa vida esses exemplos, né? E Portinari, quando trabalhamos Portinari, o doutor Hermann também afirmou que queríamos saber se ele tinha tido alguma relevância no passado. Ele falou que não, ele foi quase que desconhecido em existência passada. Ali no século XX, aqui no Brasil, que ele deslanchou. Cadê o comentário da Rita? A Rita fez um comentário interessante aí, ó. Importante saber que, com a evolução, essas bengalas vão ficando para trás. E são substituídas pelas ações de amor. São 2 minutos, gente. Então, vou aproveitar o gancho da Rita. A Rita Cordeiro, é a filha do Paulo. Então, vamos pegar o exemplo aí, esse gancho da Rita,
porque é exatamente isso que nós vamos falar na semana que vem, na continuação do estudo. Grandes emoções, crianças, não faltem. Nós estamos todos convidados, né? Tem muita coisa semana que vem. Vamos para a prece, que a gente tem que Vamos. Quem vai fazer a prece mesmo que eu falei? Escolhe aí, eu não me lembro. Oi, faz, Alzenita, faz a prece. Obrigada. Estava mesmo querendo, porque a emoção é grande. E assim, mestre querido, nessa manhã tão gratificante de trocas, de conquista, de clarear nossos pensamentos, nós te agradecemos também e agradecemos a Rocinha, o mentor desse trabalho. Ampara todos nós, aos internautas que contribuíram também com as suas ideias e perguntas. Enfim, Senhor, que Deus, sobretudo, abençoe os nossos bons propósitos nesse trabalho aqui na Rádio Web. Obrigada a todos que nos apoiam, né? Tavares, Helena de Fátima, e que Deus abençoe até a próxima semana. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus.